Vamos dar continuidade, então, à leitura do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. A verdade pode matar? O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando confusos à perfeição. Clarice Lispector. Dizem que falar a verdade para o paciente com uma doença grave pode matá-lo antes da hora. Essa é uma das maiores mentiras que ouço e ouço quase sempre. Enfrento dilemas frequentes diante de familiares que me imploram para não falar a verdade sobre a doença dos meus pacientes, pois acreditam cegamente que a verdade fará com que fiquem deprimidos e morram antes da hora. Comportam-se como crianças que não querem abrir o armário com medo do monstro imaginário, sem se dar conta de que a casa está caindo, e o armário vai ruir com a casa. O que mata é a doença, e não a verdade sobre a doença. Claro que haverá um momento de tristeza ao saber-se doente, gravemente doente, mas essa tristeza é a única ponte até a vida que pode ser vivida verdadeiramente, sem ilusões ou falsas promessas de cura. O que mata a esperança não é saber-se mortal, mas sim perceber-se abandonado. A palavra que mata é a palavra mal utilizada. Um dos maiores desafios que enfrento no dia a dia é convencer a família de que a pessoa doente tem o direito de conhecer sua condição de saúde. Quando pergunto em uma aula quem gostaria de saber a verdade sobre ter uma doença grave, a maioria levanta a mão dizendo que sim. Então já aviso, conversem com seus filhos, seus amigos, sua família sobre esse desejo, porque na hora que migramos para a condição de doentes, nossos filhos, nossos amigos, nossos pais e quase todos à nossa volta nos considerarão incapazes de viver o que precisamos viver. Todos esses que nos amam e que pensam poder nos proteger do sofrimento forçarão os médicos a compartilhar desse silêncio. E mesmo em grande sofrimento, todos nos dirão que não temos nada, que nossa saúde é ótima e que nada do que sentimos de errado em nosso corpo é grave. Mas o corpo não mente. O corpo nos diz, às vezes sussurrando e às vezes gritando: tem alguma coisa errada e muito ruim acontecendo. Então pensaremos, como é possível que eu não tenha nada? Sinto uma dor horrível, estou emagrecendo. É cada vez mais difícil ser eu mesmo. Como é que eu não tenho nada? Quando estamos em um momento assim e as pessoas ao nosso lado não foram preparadas para estar ali, arma-se uma grande encrenca. As famílias pensam que poupam seus amados quando mentem, sem saber que seus amados também mentem para poupá-los. Na minha rotina, os pacientes conversam comigo sobre sua finitude de maneira aberta e clara. Falamos sobre pontos muito tensos da trajetória das doenças. Falamos até dos desejos sobre o funeral. Mas quando esses mesmos pacientes falam com suas famílias, especialmente com a parte da família menos preparada para sua morte, eles fantasiam tudo. Falam dos planos de viagem, dos jantares, das festas que virão nos próximos anos. Parecem negar a realidade da doença, mas na verdade negam a possibilidade de conversar sobre isso, pois duvidam que seus familiares sejam capazes de tolerar o assunto. Quando dou ao paciente a chance de saber sobre a gravidade de sua condição, a verdade dá à pessoa a oportunidade de aproveitar o tempo que lhe resta de maneira consciente, assumindo o protagonismo de sua vida, de sua história. Ao poupar alguém da verdade, não estamos necessariamente fazendo bem àquela pessoa. Não poderemos poupá-la da própria morte. Não poderemos salvá-la daqueles momentos difíceis em que será preciso estar em si mesma. Quando, na proximidade da morte, poupamos um ser humano da consciência de suas urgências, da importância do tempo de estar vivo antes de morrer, não conseguimos interromper o processo de morrer, conseguimos privá-lo de viver. A contemplação da morte. Morrer é apenas não ser visto. Morrer é a curva da estrada. Fernando Pessoa.
Uma das melhores metáforas que já ouvi sobre contemplar a morte é pensar que um dia ao longo da vida encontraremos um grande muro. William Breitbart, um médico psiquiatra que trabalha com seus pacientes abordando o sentido da vida, trouxe esta metáfora em uma palestra durante um congresso da minha área de conhecimento. A perspectiva subjetiva da morte é colocar-se ali, diante de um muro. Estamos trilhando o caminho da vida, às vezes triste, às vezes alegres. Às vezes a vida está escura e não sabemos para que lado ir, mas sempre sabemos, estamos no caminho. Às vezes paramos no meio do caminho e sentamos em algum lugar, pensando, estou meio cansado aqui, preciso dar um tempo. Quando paramos, contemplamos o que fizemos até ali, o que faremos a partir dali. Mas se quisermos, nos levantamos e seguimos. Existe caminho pela frente. Quando estamos perto da morte, nos deparamos com um muro. Um grande amigo, Leonardo Consolin, uma vez disse que imagina esse muro muito alto e comprido, como a muralha da China. E eu gostei dessa imagem. É com ela que me relaciono quando penso na minha morte. Não tem como dar a volta, não tem como escalar. E quando deparamos com esse muro e tomamos consciência da nossa morte, a única coisa a fazer é olhar para trás. Então, quando estamos diante da morte de alguém, que fique bem claro para nós, aquela pessoa está olhando para o caminho que percorreu e tentando entender o que fez para chegar até ali, e se a viagem valeu a pena. O que norteia nosso caminho e nos impele a fazer boas escolhas é a certeza de que, quaisquer que sejam nossas escolhas, o muro nos aguarda. Não importa o caminho, todos levam ao mesmo lugar. Então não faz diferença se somos pessoas boas ou não, vamos morrer. Não faz diferença se somos honestos ou não, vamos morrer. Não faz diferença se amamos ou não, se fomos amados ou não, se perdoamos ou não. Não faz a menor diferença no resultado final. Não importa se Deus existe ou não. Os mais religiosos podem discutir comigo agressivamente sobre a última frase, mas na verdade a hora final pertence somente a quem morre. A depender de nossa relação com o nosso Deus, esse pode ser um dos piores momentos da sua existência ou o melhor. Se Deus existe, morreremos no final. Se Deus não existe, também morreremos no final. A discussão pode girar em torno do que acontece depois de morrer, mas aí já teremos passado pelo momento que consideramos o mais temido. O que vai acontecer, invariavelmente, é que no final de qualquer história, de qualquer caminho, de qualquer escolha, vamos morrer. Independentemente daquilo que acreditamos que exista ou não, a única coisa da existência humana que não tem opção é a morte. Para todo o resto, há opção. Podemos fazer ou não, podemos querer ou não, mas morrer ou não, isso não existe. O que faz a diferença dos caminhos que escolhemos ao longo da vida é a paz que sentiremos ou não nesse encontro. Se fizermos escolhas de sofrimento ao longo da vida, a paz não estará presente no encontro com a morte. A melhor coisa que posso fazer por alguém na hora da morte é estar presente. Presente ao lado dessa pessoa, diante dela, por ela, para ela. Um estado de presença multidimensional que somente o caminho da compaixão pode revelar. Se eu for sentir a dor do outro, então não posso estar presente, pois será a minha dor. Se eu sinto a dor, estou em mim e não no outro. Quando tenho compaixão pela dor do outro, respeito essa dor, mas sei que ela não me pertence. Posso estar presente a ponto de proporcionar socorro, levar conforto. Se tenho compaixão, posso oferecer ou buscar ajuda. Se sinto a dor, estou paralisada. Não posso suportar estar presente diante desse sofrimento e preciso de ajuda. Ver uma pessoa sentindo dor é desesperador, especialmente quando não temos ao nosso lado um médico que saiba dar importância a esse cuidado. Talvez ele não saiba nem queira usar seu conhecimento técnico para resolver esse grave problema.
Isso se deve à profunda carência de formação do médico no nosso país em relação ao controle da dor. Para ser capaz de cuidar de alguém que está morrendo, a primeira coisa que é preciso saber é em que medida podemos estar ali, com quanta responsabilidade conduzimos a própria vida. Essa responsabilidade para consigo mesmo é a medida da capacidade de ser responsável pelos cuidados com a vida de qualquer pessoa amada. Quando não damos esse valor à vida, o primeiro a nos desmascarar é aquele que está morrendo. Esta é outra revelação do tempo de morrer. Teremos condições de perceber a verdade contida em cada escolha passada, presente e futura de nossa vida. Saberemos da importância verdadeira de cada momento, deixando então cair todas as máscaras, ilusões, temores, fantasias, recalques. Na hora de morrer, seremos verdadeiramente oráculos. Quer um conselho sábio a respeito da vida? Peça a alguém que está morrendo. Esse sopro vital de sabedoria, bem perto da hora da saída, emerge para a consciência e ilumina os pensamentos com uma luz divina, uma lucidez absurda. Conseguimos perceber processos do antes, durante e depois, aqueles mistérios sobre os quais os mais religiosos diriam que só Deus sabe. Quando estamos diante da morte, essa revelação da verdade surge nos olhos de quem nos observa. Se mentirem, saberemos. E se for você a estar diante dos olhos de alguém que está morrendo, saiba, essa pessoa pode ver a sua plena verdade. Você pode ser um excelente médico, enfermeiro, jornalista, advogado, farmacêutico, lixeiro, diarista. Pode exercer muito bem qualquer profissão que não exija contato com seres humanos, bastando ser muito bem na parte técnica. Pode ser que ninguém perceba que você é um ser humano incompleto, mas nos cuidados paliativos, isso virá à consciência da pessoa de quem você está cuidando. Estará escrito nos olhos dessa pessoa que você erra quando mente que está tudo bem. Se você se sentir incapaz de estar ao lado do paciente, pode ter certeza de que é mesmo incapaz. Se você está se sentindo um lixo, precisará buscar uma resposta. Precisará apropriar-se da própria vida para tornar-se digno de estar ao lado de alguém próximo da morte. Para mim, não existe nada mais sagrado do que estar ao lado de quem está morrendo, porque não haverá a próxima vez. Independentemente da religião, se tem ou não tem, nessa vida morreremos uma só vez. Morreremos só uma vez. Não tem ensaio. Você pode ter 1, 2 ou 3 filhos, pode se casar 5 vezes, pode fazer várias coisas várias vezes, mas morrer é uma vez só. É só naquele tempo. O grau de presença que é preciso desenvolver para realizar cuidados paliativos só pode ser alcançado com treinamento técnico comprometido, atividade física consciente para sentir o seu corpo, terapia emocional e experiências que ajudam a encontrar a própria paz. Como ajudar o outro a achar a paz dele se não fazemos ideia de onde está a nossa? Um diploma não mostra o sentido da vida, portanto, não nos iludamos com certificados. A importância que damos à nossa vida não pode ser avaliada pelo currículo Lattes. Se não sabemos onde está a nossa importância, dificilmente seremos capazes de fazer alguma coisa na vida de alguém, e na hora da morte é possível que sejamos apenas presenças incômodas. A transformação começa no momento em que nos percebemos capazes de estar presentes. A pessoa que está morrendo não deve sentir-se um peso, um estorvo, incômodo. Ela merece a chance de descobrir-se valiosa para quem está ali ao lado dela. Todos nós merecemos isso. Sentir que temos valor, que somos importantes, que somos amados, mesmo quando estivermos doentes e morrendo. O desafio de quem quer estar ao lado de uma pessoa que está morrendo é saber transformar o sentimento dela em algo de valor. Transformar o sentimento de fracasso diante da doença em um sentimento de orgulho pela coragem de enfrentar o sofrimento de finitude.
Se a pessoa que está morrendo se sente valiosa, no sentido de ser importante, de fazer diferença na própria vida e sentir que faz diferença na vida de quem está cuidando dela, ela honrará esse tempo. Muitos justificam seu desejo de estar ao lado de uma pessoa que está morrendo assim. Quero ser voluntário para ajudar as pessoas a morrer. Quero fazer cuidados paliativos para ajudar as pessoas a morrer. Quero estudar tanatologia para ajudar as pessoas a morrer. Mas é bem o contrário disso. Preste atenção. Se você quer ajudar as pessoas a morrer, então vá buscar outra coisa. Vá vender cigarros, álcool, drogas, vá compartilhar violência e tristeza. Isso ajuda as pessoas a morrer. Para estar ao lado de quem está morrendo, precisamos saber como ajudar a pessoa a viver até o dia em que a morte dela chegar. Apesar de muitos escolherem viver de um jeito morto, todos têm o direito de morrer vivos. Quando chegar a minha vez, quero terminar a minha vida de um jeito bom. Quero estar viva nesse dia.